Pergunto-me muitas vezes se não teria sido melhor para todos nós não termos nos escondido e estarmos mortos sem precisar sofrer toda essa miséria. Sobretudo, sem termos expostos nossos protetores a tantos perigos também. Mas, no fundo, não queremos aceitar tal ideia, porque ainda amamos a vida. Não nos esquecemos ainda da voz da natureza. Ainda esperamos que aconteça algo de bom. Que Deus faça com que aconteça alguma coisa. Se for necessário, que haja grandes bombardeios. Nada nos pode desgastar mais do que essa inquietação. Que venha o fim, mesmo que seja duro, mas, ao menos, que fiquemos sabendo se vencemos ou se morremos. E aí, galera, hoje iremos falar aqui sobre um dos melhores livros que eu já li na minha vida, O Diário de Anne Frank. Esse livro, na minha opinião, ele é uma leitura obrigatória. Você necessariamente precisa lê-lo, porque as coisas que estão contidas nele, assim, não tem nem como te explicar em um vídeo. Anne Frank foi uma menina alemã de origem judaica que ficou muito famosa pelo seu diário. Mas o que fez mesmo ela ficar famosa foi que ela viveu no período de Segunda Guerra Mundial, que foi quando os nazistas na Alemanha, eles perseguiam os judeus e colocavam nos campos de concentração. Então, foi na época do Holocausto. Ela viveu escondida durante boa parte da Segunda Guerra, e nesse período que ela ficou escondida, ela escreveu o seu diário, relatando o que ela sentia, como eram os dias dela e o que ela pensava que aconteceria com o mundo, né, depois daquela Segunda Guerra Mundial. Primeiro vamos olhar o contexto histórico no qual esse livro foi escrito. Em 1933, Hitler, que foi um cabo da Primeira Guerra Mundial, ele assumiu a chancelaria lá na Alemanha. Então ele virou chanceler da Alemanha. E a partir daí, ele começou com o seu partido nazista a tomar várias medidas que eram antissemitistas, que eram contra os judeus. Isso foi antes da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial começou só em 1939. Nesse período de 1933 até 1939, ele começou a caçar os judeus. E foi nessa época, Anne Frank e sua família, eles moravam na Alemanha. E foi durante essa época que eles se mudaram para Amsterdã, na Holanda, para tentar fugir dessa perseguição que os nazistas faziam aos judeus. E em 1939, com o início da Segunda Guerra Mundial, essa caça aos judeus começou a ficar mais fervorosa e eles começaram a enviar, eu acho que talvez já tenha ouvido falar, os judeus para os campos de extermínio na Alemanha e em toda a Europa, né? Porque Hitler começou a dominar vários territórios da Europa. Ela começa a escrever o seu diário em 1942. Então a Segunda Guerra Mundial já havia começado e ela já estava morando na Holanda. Só que nessa época os judeus, eles podiam viver nas ruas, mas eles eram segregados. Então, por exemplo, judeus não podiam andar de ônibus, judeus tinham que ir numa sorveteria, ela conta isso, que era só para judeus, tinham que frequentar escolas que eram só para judeus. Então, eles estavam sendo segregados da sociedade. E ela vai contando que as amigas dela, por exemplo, ela estava numa escola que era só de judeus, iam sumindo, sabe? As pessoas começavam a sumir. Tem até uma passagem aqui que eu já vou ler para vocês. Ela tá conversando com o pai dela e o pai dela fala para ela gozar da liberdade dela enquanto ela ainda tem tempo. Porque as coisas estão ficando piores cada vez mais, eles iam ter que fugir, né? Eles iam ter que se esconder, porque senão eles iam ser levados para o campo de concentração. Só para ressaltar, ela tinha 13 anos quando ela começou a escrever esse diário. Então imagina para uma criança de 13 anos passar por isso, sabe? No livro ela deixa bem explícito o que passa na cabeça dela e tudo que vem acontecendo com ela. E é interessante que durante o livro ela vai amadurecendo muito, né? Ela escreve esse livro até os seus 15 anos. Ela vai amadurecendo muito e conta como ela pensa a vida, como ela enxerga o mundo. Uma menina tão jovem, de 13 para 15 anos, fala de assuntos tão profundos que, assim, parece até incompreensível como ela já tem uma capacidade, assim, de raciocínio tão desenvolvida. Ela era uma menina muito culta, gostava muito de ler, gostava muito de estudar, e isso é uma coisa louvável. Imagina você estar passando por um período tão conturbado, você está escondido, você não pode sair, você não vê a luz do sol há 2 anos, e ela focada nos estudos e falando sobre o futuro, que ela queria ser jornalista, queria ser escritora. Então, assim, é um livro muito difícil que eu acho que tem que ser uma leitura obrigatória
para todas as pessoas assim se formarem como seres humanos e enxergarem quantas atrocidades já aconteceram no passado. Que assim, ela tinha 13 anos e às vezes a gente pensa que as pessoas que não estavam nos campos de concentração não sabiam como funcionavam as coisas. Mas ela deixa bem claro que ela tinha bastante noção que os judeus iam para as câmaras de gás, como eles eram tratados, e ela fala isso bastante durante o livro. Então, ela sabia qual destino podia estar esperando por ela, e é uma coisa bem difícil de aceitar. Então, eu de verdade quero muito que você leia. Eu não vou fazer um resumo aqui nesse vídeo sobre o livro, porque eu não quero estragar as suas descobertas durante o livro, porque você vai viver junto com ela. Esse livro você vai literalmente ter uma imersão ali no mundo dela, você vai ficar 2 anos vivendo com ela, e eu não quero estragar as surpresas que vão acontecendo durante esses 2 anos. Nesse vídeo eu vou ler alguns trechos aqui, vou comentando com vocês, uns trechos que me marcaram muito, e eu espero poder fazer você criar curiosidade e ler, porque você vai entender e ter uma perspectiva de alguém que viveu naquele período sobre o que foi uma parte das atrocidades que aconteceram na Segunda Guerra Mundial. E se você quiser aí ajudar o canal, vou deixar o link para você comprar na Amazon aí na descrição. Então vamos aí ler uns trechinhos. Como eu disse para vocês, eles ficaram 2 anos escondidos, de 1942 a 1944, e eram 2 famílias que moravam na mesma casa e eles não podiam sair. Então imagina você ficar 2 anos preso com a sua família e com uma outra família, como seria essa relação. E ela conta bastante como foi a dela. E por exemplo, tem uma parte aqui ó, que ela diz: chegamos a um ponto em que se um dos 8 começa a contar alguma coisa, qualquer outro pode substituí-lo e continuar a história até o fim. Só ri quem as conta. Pra você ver que 2 anos dentro da mesma casa, eles ainda podiam, por exemplo, eles tinham outras pessoas que não eram perseguidas por não serem judeus, que traziam coisas para eles. Então traziam comida, traziam, por exemplo, livros, então eles podiam ter algumas coisas para se distrair. Mas é muito triste, né? Você ficar 2 anos preso no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, não podendo fazer nada. Tem partes do livro até que a irmã dela, a Margot, tava com uma tosse e ela não podia tossir, porque eles foram morar num armazém que durante o dia ficava gente trabalhando, e essas pessoas que trabalhavam lá não sabiam que eles estavam lá escondidos. Então ela não podia tossir, então eles davam remédios para ela não tossir. Então é impressionante quantas coisas, quantas privações eles passaram. Ela conta um pouco da alimentação dela, que eles ficavam mais ou menos 1 mês comendo a mesma coisa. E imagina você ficar trancado durante 2 anos comendo a mesma coisa com as mesmas pessoas. A gente vem passando por uma coisa que, lógico, não é comparável, é totalmente diferente, mas por uma privação de sair. Imagina isso triplicado, quadruplicado de vezes de intensidade. Então imagina o quão sofrido foi isso. E ela fala às vezes que ela só queria poder ficar sozinha para conseguir chorar, porque ela não conseguia chorar, ela tinha que dividir quarto com outras pessoas, ela não tinha como chorar, não podia fazer muito barulho. Então, assim, é uma coisa assim que não tem como você pensar, assim, é uma coisa que parece que é de filme, sabe? Que é impossível disso ter acontecido na realidade. E é muito triste que tenha acontecido, né? Como eu disse, ela fala coisas muito lindas. Eu separei uma aqui que ela fala. Eu já falei aqui no meu canal, por exemplo, que eu gosto muito de estudar física. E eu entendo a física como uma forma de enxergar a natureza e das belezas que a natureza pode proporcionar, né? E assim, que desperta um fascínio pelos fenômenos naturais. E ela compartilha um pouco dessa visão da natureza, mesmo ela deixando bem claro no livro que ela não gosta de aritmética, não gosta de álgebra, não gosta de nada que tenha números. Ela compartilha um pouco dessa beleza, dessa admiração pelo universo, pela natureza. Eu vou ler aqui um trecho assim que é muito marcante, que ela fala um pouco sobre isso. Não é a imaginação que fico mais calma e que me encho de esperança quando olho o céu, as nuvens, a lua, as estrelas. É um remédio melhor do que valeriana e bromo. A natureza me torna um ser humilde, torna-me capaz de suportar melhor todos os golpes. Cara, isso é muito profundo. É, no entanto, inevitável que eu só a possa contemplar através das janelas sujas com cortinas cheias de pó, o que diminui o meu prazer, pois a natureza é a única coisa que não pode ser
imitada ou substituída. Cara, eu não tenho nem o que comentar. É uma percepção com a qual eu compartilho, assim, da natureza, assim, do universo, dessa contemplação. É impressionante como uma menina que tinha tudo para se fechar dentro de si, para, sabe, não falar das belezas, não contemplar as coisas, as estrelas, a lua, mas ela fala de uma forma tão fascinante que, cara, dá vontade de chorar lendo isso daqui. Esse livro ele passa por muitos altos e baixos, ela fala das coisas tristes que acontecem com ela, das coisas felizes. Normalmente ela tá um pouco mais triste por conta das notícias que ela vê todo dia, né? Só que quando ela pode, por exemplo, escutar no rádio, né? Eles têm um rádiozinho lá, ela escutou uma vez, por exemplo, que Mussolini caiu lá na Itália. E ela ficou feliz, ela fica com esperança. Então o livro ele vai passando por esperança, momentos de esperança, que ela olha para um futuro, fala que quer ser jornalista, quer ser escritora, quer publicar o diário dela, e momentos que ela fala que não tem mais esperança no homem, coisas desse gênero. E eu quero ler uma parte para vocês assim que, assim, é muito, muito sensacional, que ela fala sobre a esperança no homem. Então eu vou ler essa partezinha aqui. É por milagre que eu ainda não renunciei a todas as minhas esperanças, na verdade tão absurdas e irrealizáveis. Mas eu agarro-me a elas, apesar de todos e tudo, porque tenho fé no que há de bom no homem. Não me é possível construir a vida tomando como base a morte, a miséria, a confusão. Vejo o mundo se transformar num deserto. Ouço cada vez mais forte a trovoada que se aproxima, essa trovoada que vai nos matar. Sinto o sofrimento de milhões de seres, e mesmo assim, quando ergo os olhos para o céu, penso que um dia tudo isto irá ser bom, que a crueldade chegará ao seu fim e que o mundo virá a conhecer de novo a ordem, a paz, a tranquilidade. Até lá, tenho que manter firme os meus ideais. Talvez ainda os possa realizar nos tempos que virão. É um livro muito triste, mas como eu já disse, uma leitura obrigatória. Eu infelizmente li o livro já sabendo o que iria acontecer, o desenrolar da história, mas assim, continuou sendo uma leitura sensacional para mim e acredito que será para você também. O único livro que eu já tinha lido sobre Segunda Guerra Mundial, sobre Hitler, tinha sido esse daqui, As Conspirações para Matar Hitler, que foi um livro muito interessante também. Foi assim meu primeiro contato literário com Segunda Guerra Mundial, Holocausto, essas coisas. Tem até aqui, né, esse livro aqui, ele fala sobre conspirações para matar Hitler, então pessoas que tentaram matar Hitler. E tem até uma vez que tentam matar Hitler, que ela fala aqui, né, que ela citou na rádio, que tentaram matar Hitler, e é bem interessante, né, essa ligação entre os livros. Nesse vídeo eu tentei falar um pouco de como foi a minha experiência lendo o Diário de Anne Frank, um livro que, como eu disse, eu acho que a leitura tem que ser obrigatória, porque, assim, é um livro que tenho certeza que se você ler, ele vai mudar a maneira com a qual você interage com o mundo, você enxerga o ser humano e compreende a história. E como já há uma frase muito famosa, né, que diz que quem não conhece sua história está fadado a repeti-la, eu espero que todos conheçam muito bem o que foi o Holocausto para ninguém nunca repeti-lo, né, porque eu, sinceramente, não desejo aquilo pra ninguém. Então é isso. Espero ter te convencido em ler o Diário de Anne Frank. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.